Quero desejar a todos uma abençoada e gloriosa noite na presença do nosso Deus, que é o nosso Pai eterno, nosso Pai amado, aquele que tem nos guardado, nos conduzido e suprido as nossas necessidades. Mais uma vez eu quero convocar a vossa atenção para mais uma reflexão bíblica nessa noite. Nós sabemos que sem a voz de Deus e sem a palavra de Deus, na verdade, o homem perece. A Bíblia diz que quando Deus fala, o homem vive. E essa noite Deus tem uma palavra para o nosso coração. Diante de tudo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, todos nós sabemos que tem se levantado nos últimos dias tanta gente, com tanta revelação que diz que tem recebido de Deus, tanta profecia, tanta coisa, sabe? Mas nessa hora, é hora da gente orar. Profecia por profecia, nós já estamos saturados dela. O que nós precisamos agora, na verdade, é agir. Quando nós agimos, Deus também age. Diante de toda essa confusão de mente, de todo esse vento, todo esse temporal, toda essa tempestade, só existe um caminho para nós. É o caminho da oração. Como nós sabemos que a oração é um sacrifício e nem todos querem pagar esse preço. Porque orar é sofrer também. Orar é sacrifício também. E ninguém gosta de fazer sacrifício. Não é todo mundo que está apto e disposto a fazer sacrifício. Mas por incrível que pareça, só existe uma saída, é a oração. E eu quero ler um texto, é rápido, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e o verso de número 30 e 31. São dois versículos que diz assim: Enquanto estendes a mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Aqui está, esses dois versículos que fazem parte desse texto do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, onde exatamente nos primórdios da igreja, no início da igreja, enquanto a igreja se levantava com todo vigor, com toda a graça, com toda a unção, com toda a força, na intrepidez do Espírito de Deus, Satanás também não deixou isso de graça, levantou-se pelo outro lado para tentar barrar e atrapalhar a marcha da igreja. Como a Bíblia diz que a igreja não para, porque há uma promessa de Deus feita à igreja, que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. A Bíblia diz que nessa época aqui, no capítulo 4, desencadeou-se uma grande perseguição por causa de um coxo que esmolava a porta do templo, e Pedro e João, cheios do Espírito Santo, subiam ao templo para orar, na hora da oração da tarde, e o coxo pediu uma esmola, e eles simplesmente disseram que não tinham prata, não tinham ouro, porque a prata e o ouro solucionavam o problema da necessidade daquele coxo. Porém, não resolvia o problema físico dele. E daí eles disseram que não tinham prata, não tinham ouro, que era o que ele queria. Mas eles tinham algo melhor, que era o poder do nome de Jesus. Invocaram o poder do nome de Jesus e o homem levantou-se. E aquela cura desencadeou-se grande perseguição contra a igreja naqueles tempos, porque os sacerdotes, os cabeças, os mandatários, indignados e revoltados por causa do nome de Jesus que tem poder, eles começaram a perseguir a igreja naquela época, principalmente os cabeças, os principais da igreja do Senhor, cujo deles eram Pedro e João. E diz a Bíblia Sagrada que ele simplesmente prende os dois homens de Deus. Mas um grande milagre acontece. Eles são soltos e começam a pregar a palavra do Senhor.
eles começam a falar no nome de Jesus, que era um nome que inquietava. Porque enquanto eles pregavam, as pessoas se convenciam e se convertiam, mudavam de opinião, mudavam o estilo da sua vida e aderiam ao estilo que Pedro e João pregavam, que era o Evangelho. E com isso mudava a sua história, abandonava as trevas, se desvencilhava das amarras de Satanás. E agora as famílias eram mudadas. E por isso o inimigo se revoltou, porque começou a perder espaço, começou a perder território, a igreja começou a se enraizar, começou a crescer, se expandir. Então o diabo quis calar a boca da igreja. Vejam só, senhoras e senhores, mas os crentes naquela época não eram crentes medrosos, acuados, não. Apesar de toda a perseguição, eles também se levantaram. E diz a Bíblia que eles tinham também, como nós temos, a maior arma, mais poderosa do que as armas químicas, mais poderosa do que armas biológicas, mais poderosa do que a Guerra Fria, mais poderosa do que todos os homens, que é a força e o poder da oração. Então a Bíblia diz que diante de toda perseguição, eles foram orar. E a Bíblia diz que quando eles oravam, moveu-se o lugar onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Ora, já eram cheios do Espírito, mas o Espírito de Deus desceu com mais veemência, com mais graça, com mais poder, encheu todos. E a Bíblia diz que com intrepidez eles falavam do amor de Deus, mesmo sendo proibidos de pregar. E eles falavam do amor de Deus. E a Bíblia diz que assim a palavra de Deus expandiu-se, muitos se converteram e aceitaram a Jesus como Salvador. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós temos o maior recurso e a maior arma de todos os tempos, todas as eras, todas as épocas. Com essa guerra química, ou essa arma química, ou essa arma biológica que está assolando o mundo inteiro, que teve a força e a capacidade de quebrar a economia dos países mais poderosos do mundo, que estão em crise, estão sendo assolados, estão todos na bancarrota e estão pregando a quebradeira total dos países, a falência da economia nos países. Isso está gerando caos, está gerando pânico, está trazendo nervosismo nas pessoas. As pessoas não sabem mais que direção tomar, que rumo tomar. Está virando um pânico total. As pessoas estão se aglomerando agora nas ruas para lutarem, para guerrearem, para fazerem suas devidas manifestações. Mas a gente está observando que no meio do povo evangélico precisa haver uma atitude no nosso meio. Atitude de nos levantarmos agora com essa arma poderosa também chamada oração. Eu tenho certeza que se a igreja orar, alguma coisa vai acontecer. Ora, a oração é um dispositivo que Deus deixou ao nosso dispor. A oração, na verdade, nada mais é, senhoras e senhores, que um diálogo que nós temos com o nosso Deus. Oração é uma conversa entre duas pessoas e Deus deixou esse recurso para nós. Eu tenho acesso ao céu, você tem acesso ao trono de Deus. Se nós orarmos, alguma coisa vai acontecer. Ora, nós precisamos dar as mãos, nós precisamos buscar a Deus. Ninguém é proibido de orar. Não, os céus não estão fechados. Nossa voz não foi proibida de elevar-se ao céu. Quando eu levanto minha voz e clamo ao Senhor, alguma coisa vai acontecer. Lembre-se que Daniel, quando orava, Deus moveu os céus. Seu povo estava no cativeiro, condenado à destruição no cativeiro. Vejam só, mas a Bíblia diz que ali tinha pessoas que oravam. Inclusive um deles era Daniel. Daniel era um homem de oração. E através da oração de Daniel, Deus moveu os céus, abriu os céus, enviou Gabriel, enviou Miguel. Deus sacode a terra se a gente orar. E o Deus que nós servimos é o mesmo Deus. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e continuará sendo o mesmo Deus. Eu tenho certeza absoluta que se nós unirmos as forças e buscarmos a Deus todos juntos, a igreja brasileira, que é um gigante, é um potencial, Deus vai mover as águas, você entendeu? Vai mover as águas e a mentalidade dos governantes do nosso país vai mudar. O país está em crise,
porque a igreja não está orando. A coisa vai piorar, porque nós não estamos cultuando a Deus como se deve. As igrejas estão todas fechadas, e isso é ruim para a nação, é ruim para os estados, é ruim para as cidades. Se a igreja orar, esse mal vai ser dissipado. Se a igreja buscar, sabe, esse mal vai ser destruído. Mas se nós não orarmos, vamos ser atingidos. A minha casa, sua família, nossa família, e nós não podemos perder essa batalha. É uma guerra espiritual, mas nós temos armas para vencer. O único povo no Brasil e no mundo que tem armas poderosas e extraordinárias para vencer toda essa guerra chama-se Igreja do Senhor, porque nós temos os céus ao nosso favor, nós temos Deus ao nosso favor. Se orarmos, Deus vai mover as águas. A Bíblia diz que a igreja primitiva orou. Enquanto ela orava, Deus moveu os céus. Bendito é o nome do Senhor. Um dia, Pedro estava preso e a igreja estava orando na casa da irmã Maria. Enquanto a igreja orava, Deus enviou o anjo. Arrebentou os cadeados, os portões se abriram e Pedro saiu da prisão ileso. Se a igreja orar, com certeza alguma coisa vai acontecer. Eu estou convocando você para orarmos ao Senhor. Vamos entrar na campanha de oração. Todos os crentes, entendeu? Vamos deixar a preguiça de lado. Eu sei que orar é difícil porque é um sacrifício, mas você pode vencer. Você se domina, você domina o seu espírito, a sua própria alma, você domina. Então, se você tiver a atitude de orar, com certeza nós vamos ver milagre acontecer. Sabe, a previsão aqui no estado de Santa Catarina, para que as igrejas comecem a funcionar normalmente, é lá para o dia 31 de maio ainda. E isso se funcionar com certas restrições ainda. Mas se nós orarmos, Deus vai quebrar todo esse mal. E nós vamos estar sentindo a presença de Deus junto com todos os servos do Senhor. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Vamos deixar de lado toda a preguiça, você entendeu? E vamos estar orando. Deus permitiu esse tempo de crise para nós, para que a gente pare, reflita, busque, estude a palavra, tenha a revelação de Deus, conheçamos melhor quem é o Senhor e nós passaremos por esse processo e vamos ter mais experiência com Deus. Portanto, eu lhe convido para orar. A Bíblia diz que quando eles oraram, o lugar moveu-se. Com certeza, a oração deles fez o lugar se mover. Então a oração é uma arma, a oração é poderosa. Vamos buscar a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir que Deus venha nos socorrer neste momento terrível e difícil. Tem muita gente em casa que já está tedioso. Sim, muita gente já está inquieto, incomodado de estar em casa, não sabe mais o que fazer. Na verdade, nós estamos vivendo em uma verdadeira prisão. Não se pode andar na rua mais livremente. Você tem que andar de máscara, entendeu? Tem que andar em horário restrito, você entendeu? Você não pode ficar à vontade nem na sua casa com a sua família. Você não pode brincar em casa, você não pode rir. É uma verdadeira prisão. Quando tudo isso vai acabar? Quando a igreja unida orar. Quando sua família, pegue sua esposa, seus filhos, põe a sua casa em oração, põe a sua casa em ordem, vai orar, vai buscar a Deus e você vai ver todos nós orando e jejuando, e daqui a um tempo essa barreira vai cair, o nome do Senhor vai ser glorificado, e depois que passar tudo isso, Deus vai soprar um outro vento, que é o vento do crescimento, da bonança e da prosperidade. Em o nome de Jesus, o Brasil tem jeito, a igreja brasileira tem jeito, isso é só um vento que está passando, ele vai passar, é doído, mas vai passar. Bendito seja Deus. Isso é para que a igreja produza mais, para que a igreja cresça mais. Você sabe que um agricultor, ele na sua plantação, das suas árvores frutíferas, a árvore que frutifica, ela é podada. Você sabe disso. Jesus fez até essa ilustração com a igreja. Ela é podada. E quando se poda uma árvore, não é para destruí-la, mas é para que ela dê mais fruto. Foi isso que Jesus falou. Toda vara em mim que dá fruto, ela será podada para que dê mais fruto. Então Jesus já disse a definição, ele já falou para que é que poda. Não é para matar, mas para que dê mais fruto. Só que o processo da podagem é doído, é dolorido, é verdade. E às vezes nós precisamos passar por esse processo
Dói, dói. Mas para a gente entender para que fomos chamados. Bendito é o nome do Senhor. Sua casa foi chamada para servir a Deus. A sua família foi chamada para servir a Deus. E Deus deixou um recurso para você se comunicar com Deus. Ore ao Senhor, converse com Deus, diga a Deus o seu sofrimento. Você tem toda a liberdade de dobrar o seu joelho e de travar um diálogo santo e direto com Deus. Chama a Deus, aleluia, para conversar contigo. Então você desabafa, manifeste o que você sente, o que você quer. Faça isso, você vai sentir Deus, você vai sentir paz na alma. Em meio a toda essa crise, mas você vai ter paz. Não se desespere, não perca o controle da sua vida. Não deixe de amar a igreja, não deixe de ser fiel ao Senhor, não deixe de ser leal a Deus. Não, continue sendo fiel a Deus. Mesmo nessa crise, continue sendo fiel. Porque nós, servos do Senhor, não dependemos do governo, não dependemos do nível de crise, porque o nosso país é o céu, e lá no céu não existe crise. Por isso eu preciso me comunicar com Deus, orar a Deus, conversar com Deus, convidar Deus para estar comigo, para estar na minha casa. Quando eu faço isso, as coisas mudam. Você sabe que os personagens bíblicos que deram mão ou deram de mão a esse recurso, essa arma chamada oração, nenhum deles foram derrotados. Todos tiveram vitória, porque a oração é uma arma poderosa. Lembra de Ana? Ana estava na maior crise da sua vida, mas quando ela orou com o coração, dialogando com Deus, levantou-se com a resposta. Lembra de Elias? Elias lá no Monte Carmelo, ele orou e os céus se abriu, desceu fogo do céu. Ele orou outra vez e a Bíblia diz que Deus mandou chuva e molhou a terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. A igreja primitiva orou, Deus fez tremer o chão. Josafá com o povo orou e jejuou, Deus deu vitória a Josafá, vencendo uma grande batalha. Quando o povo de Deus se levanta e ora, com certeza a vitória é certa. Josué orou, o sol parou, a lua parou. Moisés orou, o mar se abriu. Josué orou, o Jordão se abriu. Oh, glória a Deus! O povo clamou, a muralha de Jericó caiu por terra. Raabe orou, sua casa ficou em pé diante de todo o vento e crise que passou, mas a casa ficou em pé. Quem ora tem vitória e é diferente. Esté com o povo orou e o decreto do rei foi mudado. Deus mudou a história deles que estavam prestes a morrer, mas quem ora tem vitória da parte de Deus. Jesus orou e ganhou a sua alma e ganhou a minha alma. Os discípulos oraram e o Espírito de Deus desceu. A igreja primitiva orou e houve movimentação no céu. Daniel orou e Gabriel desceu, Miguel desceu. Oh, glória o nome do Senhor. Ezequiel orou, Deus abriu os céus e manifestou a sua glória. Abraão orou e Deus deu a ele um filho depois de haver passado a sua idade. Isaac orou e Deus fez a sua esposa gerar filhos. Jacó orou e Deus mudou a sua história, a sua estratégia. Davi orou e Deus pôs os filisteus para correr. Glória seja dado o nome do Senhor. Salomão orou e Deus desceu com fogo do céu. Então não existe razão para não orar. Quando eu oro, Deus movimenta as águas. Eu quero convidar você para a gente orar agora, em nome de Jesus. Onde você estiver na sua casa, você pode estender a sua mão e pode orar comigo. Bendito é o nome do Senhor, para que Deus venha dar vitória a você e vitória à sua casa. E você não esqueça, baixe o canal do YouTube aí no seu celular, o aplicativo, e depois você acessa o canal da igreja e você terá acesso às mensagens, às reflexões, para que você venha sempre estar alimentando a sua alma. Não deixe de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela alimenta a alma. A oração fortalece, a palavra alimenta. Bendito seja o nome do Senhor. E assim nós vamos vencendo os temporais até o arrebatamento da igreja chegar, ou essa crise passar, que ela vai passar em nome de Jesus. Agora nós precisamos orar. Ore, os pastores devem orar,
A partir de terça-feira, nós estaremos aqui de 9 a 1 da tarde, jejuando e orando. Vem buscar a Deus conosco, vem orar ao Senhor, vem clamar a Deus. Faz a tua oração, faz o teu clamor, Senhor, com certeza Deus ouvirá a tua voz. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, peço que o Senhor venha abençoar essa família. Quem está ouvindo, Senhor, esta breve e singela reflexão nesta hora. Que não falte em nós a graça para orarmos e buscarmos a tua face. Que não falte em nós, Senhor, força para orar ao Senhor, para vencermos esses temporais, essas tempestades. Guarda o teu povo, guarda as famílias, se esconde debaixo do teu sangue. Em nome do Senhor, desvia o Brasil, Senhor. Desvia das pestilências, das maldições, de toda praga, de toda seta, de todo esquema, de todo plano de Satanás que está agendado e coordenado contra a igreja, contra o Brasil. Nós repreendemos toda a força do mal em nome de Jesus. Amém e amém.